Hoje vamos acompanhar a história de Rude, um tanque que possui a defesa mais alta de todo o mundo, e usa deste poder para explorar labirintos junto ao grupo do herói, com o objetivo de encontrar um tesouro lendário que concede um desejo a quem encontrá-lo, para assim curar a doença de sua amada irmã. Mas certo dia o herói o expulsa do grupo por considerá-lo inútil, e por isso Rude decide retornar à sua cidade natal, mas no caminho ele acaba tendo um encontro inesperado, que revela a verdadeira natureza de suas habilidades inúteis, que na verdade eram incrivelmente poderosas. Então já vai deixando a sua inscrição para receber o segundo episódio e não se esquece de curtir e comentar bastante, para ajudar esse vídeo a chegar cada vez mais longe e batermos a nossa tão sonhada meta de 50 mil inscritos. E passa lá no nosso Insta também, Tio Nezo, para se tornar um ser supremo. Mas bora pro vídeo, onde iniciamos com um grupo que estava em combate contra um golem de pedra, enquanto é dito que os grupos de aventureiros eram formados por várias funções, como atacantes, curandeiros e, claro, tanques, que seriam aqueles que bloqueiam todos os ataques dos inimigos para proteger os membros. Uma posição para quem é forte, mas não chama a atenção a ponto de se tornar um protagonista. Mas esta é a história de como Rude dá a volta por cima. E mais tarde, Rude tem um sonho fofo com sua querida irmãzinha, mas sua colega de grupo Nin o faz voltar à realidade, deixando o garoto decepcionado. Mas a garota manda ele deixar de besteiras e de fazer essas caras estranhas na guild. E aliás, ela achava inacreditável ele pensar tanto em sua irmãzinha, e era óbvio que ele a amava, mas sugere que ele tente gostar de outra coisa, pelo menos uma vez, como por exemplo, um romance. Rude acaba ficando envergonhado e pergunta se ela estava sugerindo que a menina fica envergonhada e diz que ele entendeu tudo errado, mas o garoto diz que ninguém era tão bonita quanto a sua irmãzinha, Manícia, deixando-a embolada. Mas o garoto muda de assunto e diz que não estava pensando em mais nada neste momento, porque afinal sua irmã possuía uma doença incurável e sua única esperança era encontrar o tesouro secreto do labirinto, que concede um desejo a qualquer um, pra assim curá-la. Mas depois de seu desempenho embaraçoso, isso parecia impossível, já que estava se sentindo mal por todos. Mas Nin pede que ele não diga isso, já que fez um ótimo trabalho como tanque e no dia anterior ele não recebeu nenhum ataque, e aquela diminuição de defesa que ele estava recebendo não fazia nenhum sentido, apesar disso estar se tornando rotineiro, sem que ele perceba. O garoto diz que isso o fazia consumir muitas poções e colocava muita carga na garota como curandeira, mas Nin diz que ela só conseguia lutar graças a ele, porque sabia que ele iria protegê-la. E além disso, seu escudo possuía um valor de 9.999 de defesa, a maior de todos os tempos, o tornando um tanque excepcional. Mas a chegada do herói Kiglas chama a atenção de todos. Ele se reúne com Rude e Nin e anuncia a entrada de duas novas integrantes, mas Nin questiona o que estava acontecendo, já que só era permitido entrar em grupos de 6 no labirinto, e se essas duas entrarem, eles se tornariam 7, mas o herói dá risada, porque em breve seriam apenas 6, já que a partir de hoje Rude estava fora do grupo. Todos ficam surpresos e Rude questiona o motivo e o herói começa a humilhá-lo, o chamando de inútil, que apenas perdia grande parte do poder de seu escudo, o que era uma palhaçada, porque deste modo eles não teriam nenhum progresso com um tanque tão inútil como ele. Nem fica bolada porque Rude sempre bloqueou os ataques dos inimigos, mas o herói diz que com certeza as outras duas habilidades com efeitos desconhecidos de Rude estavam causando isto. Nem tenta defender o garoto porque eles não tinham certeza sobre isso, mas o herói já estava decidido a colocar as duas garotas que eram tanques de evasão e podiam lutar enquanto esquivavam dos ataques, ao contrário dele, que só podia se defender e por isso estava fora do grupo. Rude acaba aceitando e caminha pra fora, mas o herói diz que ele ainda não tinha terminado e pega a espada do tanque, porque no dia anterior eles não tiveram lucro, e diz que não
ligava que seu escudo tinha um maior status, porque ele era apenas um tanque incompetente que o desperdiçava. E o herói sai da guild dando risada do garoto, mas duas meninas do grupo dizem que sabiam que ele não era incompetente e desejam sorte a ele. Enquanto Nin estava triste, o garoto pede desculpas a ela que o convidou pro grupo, mas infelizmente ele não foi forte o suficiente, o que ela diz ter sido mentira. Ela questiona se essa seria uma despedida, mas o garoto pede que ela se lembre de quando contou sobre a sua cidade natal, Avancia, porque queria que ela o visitasse, já que pretendia morar junto à sua irmã. Apesar que não iria ficar o tempo todo por lá, a garota fica contente com seu convite, mas se faz de durona e fica ansiosa pelo reencontro deles. E com isso, eles se despedem. E Rude começa a pensar sobre o que faria, já que não conseguia ir sozinho pra Avancia. E se pergunta se Kiglas estava certo sobre suas habilidades estarem reduzindo a absorção de seu escudo, o que seria terrível, mas infelizmente ele não tinha como descobrir, já que não tinha ninguém que poderia avaliar suas habilidades. Mas o garoto acabou ouvindo a conversa de um grupo iniciante que estava em dúvida se seriam capazes de lidar com esse trabalho de escolta até a cidade de Cougars, que ficava entre o lugar atual e Avancia. E por isso, Rude decide se oferecer para ajudá-los de forma gratuita. Mas um garoto pergunta qual seria seu rank, deixando ele nervoso porque ainda estava no F, por passar tanto tempo no labirinto. Mas a garota o reconhece como ex-membro do grupo do herói e eles o aceitam de imediato. Rude até pensa em falar sobre seu rank, mas o contratante acaba chegando e ele perde a oportunidade de falar sobre isso, já que o grupo parte em viagem. E uns dias depois, em uma noite com um nevoeiro, o comerciante pergunta se eles deveriam descansar ali, mas Rude diz que deveriam prosseguir, já que estavam próximos à cidade. E além disso, ele estava com um mau pressentimento, então deviam passar por essa névoa rápido, para chegarem em segurança. Mas ele percebe algo vindo em direção a eles e manda o velhinho parar a carroça e se prepara para o combate, mas da névoa surge uma garota de cabelos brancos que acaba caindo no chão. Rude não sente nenhuma presença maligna e se aproxima dela, que tremia de medo, mas o garoto demonstra sua bondade e pergunta se ela conseguia se levantar, e a garota acaba conseguindo, mas um vento deixa Rude envergonhado ao notar que ela não estava vestindo nada e uma pedra mágica em seu peito faz ele perceber que ela não era humana. Mas o comerciante alerta Rude sobre uma criatura que vinha em sua direção, e o garoto manda a menina se esconder e se prepara para o combate contra a cobra da floresta. O comerciante alerta os aventureiros sobre seu veneno mortal e a cobra os ataca, mas nosso tanque usa sua habilidade de provocar para fazer a cobra focar nele, enquanto os membros do grupo estavam apavorados pelo tanque ter sido golpeado pelo veneno. Mas Rude estava tranquilo, já que tinha uma habilidade que o protegia contra efeito de status. O grupo pergunta o que deviam fazer e o tanque acaba sendo golpeado, enquanto pensava que deste modo todos seriam eliminados. E enquanto estava desacordado, ele se lembra de sua irmã chorando e acorda rapidamente, porque não poderia acabar desta forma, e diz ao grupo que não tinha espada, então eles deveriam atacar a criatura e trabalharem juntos para derrotá-la, e jura como o tanque mais forte que iria bloquear todos os golpes, deixando eles determinados, e graças a isso eles acertam os primeiros golpes, mas a cobra se prepara para o seu ataque mortal, que deixa Rude aflito, porque ele teria que segurar aquilo, já que fugir custaria a vida de alguém. E o nosso tanque consegue segurar o golpe, fazendo o grupo derrotá-la graças à liderança de Rude, que os deixa responsáveis pelo destrinchamento do monstro, enquanto ele ia falar com a garotinha. Ele pergunta se ela estava machucada e ela nega, e ele percebe que ela estava fugindo daquele monstro, e pergunta o que ela iria fazer agora, mas a menina não tinha pra onde ir, e por isso Rude decide convidá-la a se juntar a ele. A menina concorda e ele diz que ela não poderia andar vestida deste jeito, e o comerciante aparece com um vestido fofo pra garota. Rude pergunta se eles realmente poderiam ficar com aquilo, e o homem diz que era um presente pra quem salvou sua vida. E a garotinha vai se trocar toda contente, enquanto o velhinho perguntava se ela poderia ser uma escrava fugitiva, mas Rude sabia que na verdade ela era um homúnculo, que são seres criados para servir
servirem os humanos e não viajavam sozinho, mas ele acreditava que ela devia ter algum motivo para isso. E responde que os comerciantes de pessoas não entrariam em uma floresta tão perigosa, e além disso, ela não estava usando uma coleira, então por enquanto ele iria cuidar dela, o que deixa a menininha muito feliz. Mas o grupo finalmente chega no destino e Rudy se despede deles, que acabam o convidando a se juntar ao grupo, porque gostariam de se aventurar com um tanque tão forte como ele, mas Rudy os agradece e nega a oferta, porque ele estava procurando o tesouro secreto do labirinto, fazendo o grupo se lembrar que este era o tesouro que concede um desejo, além de ter a tecnologia para fazer homúnculos, deixando a garota de cabelos brancos aflita, enquanto eles diziam que não gostavam de homúnculos, porque eles não tinham expressões e apenas trabalhavam de forma desapaixonada, o que era assustador, e apenas eram identificados por sua pedra mágica no peito. Rudy nota que a garota estava desconfortável e interrompe o assunto e se despede do grupo. E continuam a viagem, ele se apresenta para a garota e pergunta seu nome, mas ela fica pensativa e responde que não possuía um nome, e o garoto diz que seria difícil se referir a ela sem um nome e olha para ela que estava com pétalas de Luna Filha nos cabelos e acaba a chamando de Luna, e diz que ela poderia mudar caso não gostasse, mas Luna fica muito feliz com seu novo nome e o agradece. E a noite finalmente chega e Luna nota alguns lobos que tentam atacá-la, mas a garota reage rápido e usa uma faca para eliminá-los, deixando Rudy impressionado, enquanto pensava que Luna era um homúnculo criado ilegalmente e que possuía vontade e emoções próprias, coisa que outros homúnculos não possuíam, e além disso, ela também podia lutar. Ele se lembra que normalmente os homúnculos ilegais eram descartados, mas seu olhar assustado o fazia se lembrar de sua irmã e por isso não podia abandoná-la. Mas Luna interrompe seus pensamentos ao correr até ele pedindo desculpas pela panela, mas Rudy diz que não tinha problema e pergunta se ela não podia ter derrotado aquela cobra já que era tão forte, deixando ela um pouco nervosa, mas ela diz que era melhor com magia e não possuía habilidades de combate corpo a corpo. Rudy fica pensativo e pergunta suas habilidades, e ela diz que tinha uma habilidade que aprimorava a magia e uma de suporte além do avaliar. O garoto diz que eram ótimas habilidades e logo ele percebe que ela tinha o avaliar e vai à loucura, porque esta era uma habilidade extremamente rara e apenas havia uma pessoa no reino vizinho que possuía, mas infelizmente ela faleceu há algum tempo, o que fazia Luna ser a única pessoa no mundo que possuía essa habilidade. A garota diz que não imaginava que ela fosse tão valiosa, e Rudy pede que ela o ajude e use o identificar nele, a deixando feliz por poder ajudá-lo. E além disso, esse era seu antigo trabalho, então não tinha problema, mas para isso ela precisava encostar nele. Rudy permite e a garota diz que ele possuía 4 habilidades, sendo elas provocar, onde ele fazia os monstros concentrarem sua atenção e ataques nele, corpo saudável, que o tornava imune a efeitos de status e aumentava sua cura natural, tornando seu corpo o mais resistente possível. Habilidades que Rudy já conhecia, mas agora vamos às que ele realmente queria conhecer, já que algumas habilidades não eram ativadas a menos que você as compreenda, e estas habilidades seriam conversão de vida, que o permite converter a defesa perdida em energia, sendo assim uma habilidade ofensiva, e por fim o escudo do sacrifício, que o permitia receber o dano de seus companheiros, e ao defendê-los sua resistência e a resistência de seus companheiros eram aumentados, o que o faz perceber que estava recebendo o dano de seu antigo grupo o tempo todo, deixando ele aliviado porque sempre se preocupou com suas habilidades desconhecidas e nunca pensou que isso seria resolvido tão facilmente. Ele agradece Luna, que fica muito feliz, e no dia seguinte eles finalmente chegam no vilarejo, enquanto nosso tanque dizia que foi expulso de seu grupo por possuir habilidades com efeitos desconhecidos.
aliados, mas na verdade ele possuía as melhores habilidades para proteger seus aliados, e agora poderia retornar até sua irmã com a cabeça erguida. Rudy diz pra Luna que esperava que ela gostasse da cidade, que era bem tranquila, mas uma garota interrompe a conversa e corre para abraçar o grandão enquanto perguntava quanto tempo ele iria ficar, e caso fique por um tempo eles poderiam sair juntos, mas claro que sozinhos. Mas outra garota de armadura chega para tirar a garota de cima dele e Rudy fica feliz por vê-las e pergunta o que elas faziam ali, e a menina ruiva diz que veio comprar um martelo e filha, a garota de armadura, estava patrulhando, mas além disso ela também foi visitar Manícia, a irmãzinha de Rudy, que fica muito feliz em saber que podia contar com elas e com todos da cidade para cuidar dela enquanto estava fora. Mas a menina ruiva pergunta quem era a garota ao seu lado e Luna fica com medo, mas Rudy a apresenta e diz que estava pensando em cuidar dela por um tempo, e a menina ruiva se apresenta como Milena, a garota propaganda do ferreiro. Luna continua tremendo de medo, enquanto a outra garota também se apresentava como Philly, a sublíder de vigilância da cidade, e Rudy diz que ela era um pouco tímida, fazendo Luna dar risada da situação. Mas Rudy finalmente chega em casa e pede que ela não faça muito barulho porque sua irmã poderia estar dormindo, mas ele acaba se deparando com os pratos de tomate que adorava, e claro que todos foram feitos por Manícia, que dá as boas-vindas ao seu irmão, e aliás, o seu cabelo fica balançando para um lado e pro outro, enquanto ela perguntava quem era a garota ao seu lado. E Rudy diz todo animado que finalmente estava em casa e apresenta a Luna, que encontrou em seu caminho pra cá e que estava passando por algumas coisas, então a convidou pra ficar com eles. Mas o garoto não conseguia parar de pensar o quanto Manícia era fofa e até parecia uma deusa. Manícia cumprimenta Luna e diz que esperava que ela possa se sentir em casa, e a garotinha agradece e Manícia manda seu irmão se sentar pra comer, enquanto ela preparava uma segunda porção, deixando Rudy preocupado com ela, que estava doente, apesar da garota estar com um olhar confiante, já que estava se sentindo bem, então não teria nenhum problema, mas mesmo assim Rudy se oferece pra ajudá-la, e mesmo relutante, ela acaba concordando, e Luna fica curiosa sobre o porquê o cabelo da garota se movia daquela forma, e Rudy explica que aquilo seria uma idiosincrasia física, e no caso de Manícia, o seu seria o cabelo que se movia conforme suas emoções. Luna entende e Rudy pergunta se ela descobriu que ele voltaria pra casa graças à sua habilidade, e a garota confirma, apesar de ter sido um pressentimento, e por isso fez seus pratos preferidos. Rudy se emociona, mas sua irmãzinha manda ele parar de ser idiota, fazendo Luna perceber que eles eram muito próximos. E depois de cozinhar, eles vão comer, mas Manícia nota que Luna segura a colher de um jeito meio peculiar, fazendo a garota se sentar no chão e pedir desculpas, já que usou colheres poucas vezes, então não sabia como usá-la. Ela se lembra do passado e volta a pedir desculpas e promete acertar na próxima. Mas Manícia vai até ela e diz que ela não precisava se desculpar e ensina a garota a maneira certa de segurá-la, porque iria ensiná-la uma coisa de cada vez. Então ela não precisava se apressar para aprender. Luna se emociona com sua bondade e assim eles vão passando os dias, com Luna aprendendo diversas coisas. Até que certo dia ela prepara o almoço deles, deixando Rudy impressionado que ela aprendeu essas coisas em apenas 3 dias, e sua comida até se comparava com a de Manícia. Ele se pergunta se esta seria a grande habilidade de aprendizado dos homúnculos, e após o almoço, Manícia sugere que Rudy leve Luna para conhecer a cidade e apresentá-la para todos, deixando a garota com medo, enquanto Manícia pegava uma outra roupa para ela. Ela até se oferece para ajudá-la a se vestir, já que era meio difícil, mas Luna pede desculpas e diz que podia se vestir sozinha e corre dali. Manícia até se questiona se fez algo de errado, mas Rudy sabia que ela apenas ficou com medo que vissem sua pedra mágica. E mais tarde eles iniciam o passeio e Rudy se encontra com o ferreiro, que pergunta se ele estava na cidade para fazer uma neta com sua filha, mas o garoto nega e chama o ferreiro de Hazio e apresenta Luna ao pai de Milena, que diz que já ouviu falar nela. A garota cumprimenta e Rudy pede que o ferreiro crie uma nova espada para ele, já que a sua antiga foi tirada dele, deixando o ferreiro feliz com o pedido do grande Rudy. Ele diz que iria criar uma espada incrível junto à sua filha, que tinha muito talento, e Rudy o agradece, e o ferreiro sugere que ele a leve até a plantação de monstros, que de forma simplificada seria vegetais que se transformam em monstros, e como a mana os fazia crescer,
crescer, eles podiam ser cultivados em qualquer lugar. Mas algumas crianças chamam por Rudy e perguntam se essa seria sua namorada, mas Rudy nega e apresenta Luna como sua companheira de viagem. O que não surpreende eles, já que sabiam que Rudy era louco por sua irmãzinha. E sabiam disso porque Philly tinha dito pra eles, deixando Rudy decepcionado. Mas uma velhinha chega e manda os garotos voltarem ao trabalho, fazendo Luna se lembrar do passado de quando era obrigada a trabalhar. E quem se cansasse acabava apanhando. A garota começa a tremer de medo e Rudy apresenta a vovó Gigi, que era a farmacêutica e responsável por fazer os remédios de Manícia. A velhinha diz que era um prazer conhecê-la e diz que ela a fazia se lembrar de como Manícia costumava ser. Rudy concorda e ela diz que queria ter feito mais pra ajudá-la, já que os remédios não resolviam muito seu problema. Mas o garoto estava grato porque Manícia se sentia melhor graças aos seus remédios. Gigi fica feliz por isso e diz a Luna que se ela precisasse de algo poderia ir até a sua loja, já que todos os jovens eram como seus filhos. Luna percebe que ela não era má pessoa e a velhinha convida Rudy e Luna para se juntarem à colheita. Mas alguns soldados ficam impressionados por Rudy ter trazido uma garota para casa e perguntam se ele já tinha esquecido de sua irmãzinha. Mas deixando isso de lado, eles começam a colheita e Luna se diverte muito. E mais tarde eles retornam para casa e Rudy pede desculpas por aquilo, porque como não tinham muito entretenimento por ali, eles se divertiam com o romance alheio. Mas a garota responde que não tinha problemas e Rudy diz que no caso dela, ela era muito bonita, então todos queriam cuidar dela além do normal, deixando a garota envergonhada. Até mesmo Rudy fica envergonhado e muda de assunto e sugere que ela experimente o que colheram. E a garota diz que isso era uma delícia, mas ela fica séria e se lembra de todos que conheceu e diz que estava feliz por ter vindo para uma cidade tão agradável e ficaria feliz se pudesse ficar ali para sempre. Ela segura a mão de Rudy e coloca sobre seu peito e pergunta se ele reconhecia essa coisa, e ele questiona se seria uma pedra mágica. A garota confirma e mostra a pedra e admite que não era humana e sim uma homúnculo de batalha criada na nação vizinha, Brunkels. Ela pede desculpas por não ter contado antes e começa a chorar e explica que não quis contar porque achou que ele iria tirar sua vida se soubesse a verdade, mas ele a resgatou e ela começou a se sentir muito mal por ficar mentindo. Mas Rudy pede desculpas e admite que também estava mentindo, já que naquele dia ele viu sua pedra mágica e sabia que ela era um homúnculo, que desperta a curiosidade da garota sobre o porquê ele a salvou. Mas Rudy revela que antes de vir para a cidade, ele e Manícia viviam nas ruas e seus olhos eram parecidos com os dela naquela época, então não tinha como ignorá-la, e mesmo quando viviam lá, eles nunca se esqueceram da sensação de serem humanos. E pergunta se Luna iria viver como um homúnculo ou como um humano, mas a garota diz que era um homúnculo, então isso não seria realista. Mas Rudy responde que nunca tinha ouvido falar em um homúnculo que não podia se tornar um humano. E além disso, ele sempre entrou em labirintos por um motivo semelhante, já que procurava por um tesouro secreto que pode ou não existir, para que possa curar a doença de Manícia, então os dois estariam perseguindo sombras. Ele estende a mão e pergunta se ela não achava que eles se dariam bem, fazendo Luna admitir que queria viver como uma humana, deixando Rudy feliz, porque agora poderia contar com ela. E a garota o agradece e o chama de mestre, mas Rudy diz que isso soava como um homúnculo. Mas a garota fala que por algum motivo ela queria chamá-lo assim e eles voltam pra casa, onde Luna conta a verdade pra Manícia, já que não queria esconder de quem era próximo dela, e pede desculpas por não ter contado antes, mas Manícia diz que achava que ela era um pouco diferente e pergunta se mesmo assim ela iria continuar sendo sua amiga. Luna confirma e abraça a garota, enquanto Manícia perguntava se Rudy sabia disso, já que ele sempre ajudou aqueles que ninguém ajudava. E no outro dia eles fazem uma faxina em uma mega casa e Rudy pede desculpas a Luna, que responde que não tinha problema, e de qualquer forma essa era uma mansão incrível. E logo em seguida Manícia entra com alguns chás, gerando caos porque todos queriam o chá da garota. E claro que Rudy corre mais que todos, confirmando o que Philly disse sobre ele ser obcecado pela irmã, mas ele pede que ela não fale isso e pergunta como Manícia estava se sentindo, mas a garota diz que estava bem e que ele se preocupava demais, e apesar de estar doente, ela não queria
poderia atrapalhá-lo. Mas Rudy diz que ela nunca atrapalhava e um soldado os interrompe, porque queria duelar contra Rudy assim como antigamente. Mas o garoto pergunta se antes ele poderia duelar contra Philly, já que veio em ótima hora. Eles vão pro lado de fora e ele diz que queria testar suas habilidades que eram desconhecidas em uma simulação, e se lutasse contra ela, ele não iria precisar se conter, e o perdedor seria quem perdesse mais status de defesa. E assim o duelo começa, mas os dois ficam parados, já que nenhum deles enfatizava a velocidade na luta. Mas claro que Philly é a primeira a atacar e Rudy se defende com seu escudão, e pensa que estaria perdido se esse golpe o acertasse. Enquanto Luna estava impressionada com Philly, Manicia explica que eles eram chamados de guardas da cidade, e apesar de serem jovens, eles não foram pra fora da cidade e poucos eram habilidosos em combate como Philly e seu irmão, que eram especiais e deveriam usar suas habilidades em uma cidade maior. E enquanto isso, os guardas torciam por Philly, mas Luna torce por seu mestre e Manicia por seu irmão, que acaba baixando a guarda por pouco tempo, e graças a isso, Philly aproveita essa brecha e causa um arranhão no garoto, que decide aproveitar o dano para usar sua habilidade, e graças a isso ele destrói a defesa da garota com apenas um golpe, deixando todos surpresos. Rudy ajuda a garota a se levantar e agradece pela oportunidade, despertando a curiosidade dela sobre sua habilidade incrível. E o garoto explica que se chamava conversão de vida e permitia converter a defesa perdida em energia, e estava grato porque essa batalha provou que seu poder ofensivo era ótimo. Eles apertam as mãos e Rudy se lembra que até agora ele se concentrou em defender como um tanque, mas de agora em diante podia participar do ataque graças às suas habilidades. Ele pergunta quem seria o próximo, mas todos correm dele, enquanto Manicia dizia que seu irmão era incrível, mas ela se lembra do passado, onde ela sempre chorava enquanto as pessoas comentavam sobre sua doença incurável e que fora abandonada pelos pais que queriam criar apenas Rudy. Mas o garoto não a abandonou e vemos que isso tinha sido um sonho dela, que acorda assustada e se lembra que Rudy sempre cuidou dela e se questiona se ele era realmente feliz, e talvez se não fosse por ela, o seu irmão poderia ter vivido de forma livre. E ao acordar, Rudy encontra sua irmã, que fica feliz em vê-lo, mas logo fica triste e recusa sua ajuda para preparar o café da manhã, enquanto Luna acordava com o cabelo todo bagunçado e ficava surpresa que o café já estava na mesa, fazendo Manicia dar risada, porque Luna claramente não era uma pessoa matinal e, além disso, estava com um cabelo incrível. Luna fica envergonhada porque não conseguia fazer nada direito, mas Rudy diz que ela não precisava se preocupar, já que todos se ajudavam, mas Luna diz que sentia que apenas estava recebendo ajuda e só podia ter uma vida normal graças a eles, que estavam a ensinando tudo. Ela até fica curiosa sobre como eles eram tão bem instruídos e pergunta quem tinha os ensinado. E Rudy explica que graças aos nobres que desenvolveram um sistema de aprendiz e mestre para dar uma vida adequada às crianças de rua, eles tiveram a oportunidade de frequentar a academia de cavaleiros, o que infelizmente faz Manicia ter uma péssima recordação de algumas garotas falando que Rudy não podia fazer o que queria por sua culpa. Luna nota ela ficando triste e vamos para as lembranças de Manicia, que dizia que seu irmão era um aluno incrível e todos achavam que ele iria se tornar um cavaleiro, mas Manicia acaba escutando algumas garotas falando que Rudy iria se tornar um aventureiro apenas para curar sua doença, já que não podia fazer o que queria por causa da irmã, o que a fez questionar se sua existência fez seu irmão perder boas oportunidades. Ela acaba ficando triste e Luna entra no quarto e pergunta se ela estava se sentindo bem, mas Manicia diz que estava tudo certo e apenas estava pensando em algumas coisas. Luna segura sua mão porque ela parecia triste e queria animá-la, mas infelizmente não conseguia pensar no que fazer. E Manicia pergunta o que ela faria se soubesse que alguém estava desperdiçando a vida por você, já que ele seria mais feliz seguindo o outro caminho, mas mesmo assim ele desistiu de tudo para viver por você, embora possa ser mais feliz de outra forma, e questiona como ela iria interagir com alguém assim, e Luna responde que não tinha certeza se alguém iria tão longe por ela, mas talvez isso seja o que torne essa pessoa mais feliz, e pergunta se ela estava falando de seu mestre, deixando a menina nervosa. Ela até tenta negar, mas Luna dá risada e pergunta
pergunta por que ela não tentava falar com ele sobre isso, porque sua maneira de pensar pode ser diferente das outras pessoas, já que ele foi bondoso a ponto de salvar um homúnculo ilegal. Mas Manícia não fazia ideia de como interagir com ele e até tentou manter distância, já que não achava certo depender tanto de seu irmão, enquanto na verdade sempre quis ser gentil com ele. Mas sua cabeça estava uma bagunça e não fazia ideia do que fazer, e Luna sugere que ela conte tudo que estava sentindo pra ele, e a habilidade de Manícia é ativada, e ela fica nervosa porque seu irmão estava retornando e ela tenta se acalmar, enquanto Luna dizia que só podíamos adivinhar o que os outros estavam pensando, então seria melhor ela falar com ele. E antes de continuar, eu queria agradecer muito a todos vocês por todo o apoio, porque agora somos 20 mil. Muito obrigado mesmo a cada um que se inscreveu no canal e por todas as curtidas e comentários. Valeu mesmo, pessoal. Eu nunca imaginei que chegaríamos tão longe em tão pouco tempo, e eu confesso que eu nem sei como agradecer vocês. Mas bora que agora a gente tem a nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos e a gente já tá quase na metade. Então já vai curtindo e comentando bastante, porque assim eu trago o quarto episódio. E aliás, se inscreve no meu novo canal de jogos, Nezunoob, que vai estar aqui na descrição, onde vamos ter uma variedade de jogos e nossa meta é chegar no GTA 6. Nossa, tio, você deve ter um notebook forte pra rodar GTA, né? Não roda nem o 5, então já clica aí no link pra me dar uma moral, pra quem sabe a gente chegar lá, né? Mas agora, bora pro vídeo. Rudy retorna pra casa e Manícia vai até ele, deixando o garoto preocupado, enquanto ela estava com medo, porque não sabia o que iria fazer se ele estivesse arrependido de ter a salvo. Mas Luna segura sua mão e Manícia toma coragem e pergunta se ele estava feliz com sua vida atual. E Rudy responde que era claro que estava feliz, fazendo ela se questionar como ele podia responder isso, já que ele poderia ser mais feliz seguindo o outro caminho. E ela pergunta o porquê ele a salvou quando foi abandonada, e ele responde que ela o salvou uma vez, porque quando eram pequenos, as crianças o chamavam de assustador, já que era maior, e seu rosto não parecia amigável, mas ela nunca agiu como se estivesse com medo dele, e isso sempre o fez feliz. E não é que ele nunca teve dúvidas quando decidiu morar com ela, mas ele achava que fez a escolha certa, já que adorava o tempo que passava com ela, e era mais feliz quando estavam juntos. Manícia se emociona e pede desculpas, porque presumiu que sabia como ele se sentia, e achou que ele poderia estar infeliz por sua causa e não sabia como interagir com ele. Mas o garoto pede desculpas porque nunca foi bom com isso, e ela corre pra abraçá-lo, porque é claro que sabia disso, já que o conhecia bem, então deveria ter sido mais forte. Os dois ficam muito felizes e Rudy agradece Luna, porque se não fosse por ela, Manícia iria se preocupar pra sempre. Deixando Luna envergonhada, ela até tenta mudar de assunto, mas alguém bate na porta. E Rudy questiona quem ousava perturbar esse momento feliz, e ao abri-la, ele se depara com Nin, que veio vê-lo já que conseguiu uma folga, deixando Rudy surpreso que o herói Kiglas tinha permitido isso. Mas ela diz que não tinha sido ele, e sim a igreja, porque não fazia mais parte do grupo do herói. E ela diz que depois que Rudy saiu, eles não conseguiram mais limpar nenhum labirinto, e deste modo o grupo do herói foi dissolvido, deixando Rudy surpreso. Ela conta da última batalha e que mal conseguiram dar dano em uma criatura, e além disso, eles estavam perdendo defesa muito rápido. Kiglas até se questionou o que estava diferente de antes e se lembra de Rudy, mas usou sua habilidade Explosão de Vida, que o fez perder 1000 pontos de defesa só por ativá-la. Ele admite que não fazia ideia de que usá-la custava tanto, e desde que Rudy foi embora, suas habilidades ficaram mais fracas e sua defesa estava se esgotando mais rápido. Ele se pergunta se seria por conta de Rudy, mas não queria admitir que estava errado, e consegue cortar o monstro, e diz que apenas precisava usá-la novamente, mas as garotas o avisam que este andar parecia muito perigoso para eles, porque os monstros estavam ressurgindo, já que eles não os eliminavam rápido o suficiente. Mas o herói manda elas ficarem quietas e ordena que Nin os cure, já que não iriam recuar. Ele usa sua habilidade novamente, mas ela falha, e o monstro se levanta e ataca o garoto, que tem sua defesa quebrada, e chora porque isso doía muito. O monstro continua atacando e ele tenta correr, mas leva um soco da criatura e percebe que este seria o seu fim, e até implora por sua vida. Mas uma das garotas consegue o salvar e eles saem do labirinto.
labirinto. E na pousada, Kiglas joga o jornal nas tanques de evasão e reclama delas, porque é claro que tudo seria culpa delas, que mancharam a sua reputação. Mas Nin diz que ele estava errado e o único culpado seria ele, tanto desta vez quanto da última, que foi imprudente. E além disso, ele tinha parado de treinar e só pensava em encher a cara, já que até agora estava dependendo da explosão de vida, porque imaginou que seria o suficiente para enfrentar o labirinto. E isso deve ter funcionado até agora porque Rudy estava por perto, e agora que ele tinha ido embora, Kiglas percebeu como sua habilidade funcionava, porque ao aprimorar sua habilidade física, ele perdia boa parte da defesa. E daquela vez, quando Rudy perdeu a defesa, ele liberou a maior explosão de vida que já tinha lançado, então certamente a habilidade desconhecida de Rudy deve ter o permitido tratar a defesa dos outros como se fosse sua. E assim, Kiglas foi empurrando o custo da habilidade para Rudy, já que sua defesa era a mais poderosa, mas Kiglas insiste que tudo era mérito seu e perder um tanque não deveria estragar tantas coisas, já que ele era o herói. Mas Nin não se importa, já que estava saindo do grupo junto a todas as garotas, deixando ele indignado. O que Rudy diz ter sido um horror, mas agora ele sabia sobre sua habilidade e sentia muito pelo que fez. Mas Nin diz que eles também eram responsáveis por não descobrirem isso e pede desculpa porque não sabia que ele estava aguentando o dano de todos. Mas Rudy diz que o mesmo servia para ele e deveria ter descoberto sobre suas habilidades antes. E Nin fica feliz porque era melhor eles pararem de falar sobre isso, já que não adiantava nada falar sobre o passado, fazendo Rudy pensar que ela sempre foi rápida em mudar de atitude. E assim Nin conhece Manícia e Luna e diz que elas se veriam bastante, já que estava planejando passar um tempo por ali. Rudy fica surpreso e a garota bolada e pergunta se ele queria que ela fosse embora, mas ele diz que não era isso e na verdade não tinham pousadas adequadas, então geralmente os aventureiros ficavam em casas vazias. Nin pergunta o que iria fazer e Manícia sugere que ela fique com eles e até poderia ficar em seu quarto, mas Rudy se aproxima e diz que Nin era a filha de um duque e uma nobre, além de uma santa, deixando a garota irritada porque ele não precisava falar essas coisas. Ela aceita a oferta de Manícia e Rudy fica preocupado porque a igreja poderia apagá-los por oferecer instalações inadequadas para uma santa, e por isso ele deixa ela ficar em seu quarto enquanto ele dormia no sofá. Mas a garota diz que não ligava de dormir com ele e Rudy manda ela parar de fingir e Nin dá risada, apesar de admitir que não era uma piada, ficando envergonhada. Rudy também fica envergonhado e o clima é quebrado por Philly, que vem avisá-lo sobre uma criatura estranha no pomar. Rudy a segue e dá de cara com algo que parecia um lobo, mas estava coberto por um miasma e Nin usa uma habilidade para dissipá-lo, revelando um lobo enorme que Rudy diz ter uma estrutura biológica diferente dos monstros que já encontrou, e talvez sua essência mágica tenha tomado conta dele. O pai de Philly até tenta atacá-lo, mas o monstro dá uma rabada nele e vai em direção aos cavaleiros, mas Rudy usa sua habilidade provocar e faz o monstro focar nele, e pede que Luna e Nin foquem suas magias de cura nele. O monstro volta a atacá-lo, e Rudy manda todos atacarem enquanto ele atraía os ataques, mas o lobo ataca todos e Rudy sofre o dano deles, e as garotas usam a habilidade de cura, e Rudy manda todos atacarem sem medo, já que sua habilidade permitia suportar o dano causado às outras defesas, e graças a isso todos atacam o monstro enquanto Rudy sofria seus danos. O monstro tenta fugir, mas Luna usa uma barreira de pedra e Rudy decide usar os 20.000 pontos de dano que sofreu para atacá-lo, e graças a isso ele derrota o monstro, apesar de ter causado mais dano do que a criatura. Mas todos estavam felizes porque graças a Rudy eles não tiveram vítimas fatais. E depois da batalha é dito que esse lobo era uma criatura de rank C, apesar de ter a força de um rank A. Eles reúnem os espólios e Rudy nota 2 pedras mágicas, o que era estranho, já que todas as criaturas que usavam magia tinham apenas uma pedra, e além disso essas pedras eram iguais às que eram usadas para criarem homúnculos, fazendo Nin perceber que alguém deve ter forçado a pedra mágica de um homúnculo no monstro, que parecia ter sido costurado, então talvez alguém tenha criado esse monstro, apesar de criar homúnculos para lutarem ser proibido, mas mesmo assim ainda tinham muitos interesses nisso, já que
tinham fábricas nas nações vizinhas que empregavam apenas homúnculos. Mas Rude sabia que isso tinha sido criado com algum propósito além da curiosidade, e por isso deveriam relatar o ocorrido ao Senhor das Terras, já que este ataque de um monstro com 2 pedras mágicas foi o prenúncio dos eventos futuros. E com isso chegamos no final do 3º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até a próxima!